No estudo anterior, aprendemos um pouco mais sobre como será a volta de Jesus. Vimos, de acordo com a Bíblia, que ele virá de forma visível e pessoal. Todos os habitantes da terra contemplarão sua vinda em glória e majestade. Também descobrimos que haverá apenas 2 grupos naquele momento: os que se prepararam, agora salvos, e os que não se prepararam, agora em tremendo desespero. Eu e você estaremos em um desses 2 grupos. Na sequência dos eventos, vamos entender hoje o que acontecerá após a volta de Jesus. Chamamos esse período de milênio, ou seja, 1000 anos, conforme mencionado em Apocalipse 20. Qual será o evento que abrirá o período dos 1000 anos? Quando Cristo voltar, o que acontecerá com os salvos mortos e os que estiverem vivos? São esses assuntos fascinantes que veremos no estudo de hoje. Um bom estudo para você! Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje vamos estudar um pouquinho do capítulo 20 de Apocalipse. E nesse capítulo, o tema que vamos estudar, um reinado de 1000 anos. A expressão 1000 anos ou milênio é a mesma coisa, é uma doutrina da palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu falar sobre milênio ou doutrina de 1000 anos, mas eu quero convidar você a nós hoje entendermos bem esse assunto à luz da palavra de Deus. Vamos então abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E aqui vamos entender esse período de 1000 anos e em que momento ele se situa na história. Vamos começar com o verso 1 até o 3. Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, o quê? Pouco tempo. Então, o capítulo 20 de Apocalipse, ele introduz a doutrina do milênio. Ele fala de um anjo que prende Satanás e o prende por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto, mas a Bíblia já avisa, por pouco tempo. E por que ele foi preso? Para que não mais enganasse as nações. Eu coloquei aqui um quadro para que nós pudéssemos mentalizar melhor os eventos de acordo com a profecia. Vamos começar aqui com a volta de Jesus. Esse foi um tema que estudamos há algumas semanas. Quando Cristo voltar, que eventos terão lugar? Primeiro, nós vimos que os salvos que estão mortos, eles ressuscitarão. Então você tem, ao mesmo tempo, a volta de Jesus, a ressurreição dos salvos, a ascensão dos salvos ao céu, a morte dos ímpios que estavam vivos e a prisão de Satanás. Então, quando é que Satanás será preso? Quando Jesus voltar. E como ficará a terra a partir da volta de Jesus? Desolada e vazia. Por quê? Porque Tessalonicenses 2,8 diz lá que quando Cristo vier, ele vai destruir o ímpio
e todas as obras pela manifestação da sua vinda. E nós estudamos também na abertura ou na queda das 7 pragas que haverá um terremoto qual nunca houve, estão lembrados? E uma chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 40 quilos. Então, estes acontecimentos sobrenaturais vão destruir todas as obras humanas e a terra vai ficar completamente devastada. Então, quais são os eventos que dão início ao período de 1000 anos? Jesus volta, os salvos vão para o céu, os ímpios são destruídos. E como não tem mais ninguém sobre a face da terra, Satanás, circunstancialmente, está preso, porque não tem mais o que ele fazer. Só estará ele e os seus demônios aqui nessa terra por 1000 anos, sem ter o que fazer. Então, o período de 1000 anos do qual fala o Apocalipse, ele se inicia com a volta de Jesus. O profeta Jeremias teve uma visão sobre a terra nesse momento. E no capítulo 4, versos 23 em diante, ele escreveu: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então Jeremias teve uma visão, e essa visão aplica-se também ao estado da terra após a volta de Jesus. Todas as cidades foram derribadas. Você que consegue pensar numa cidade como aqui a de São Paulo, uma cidade como Nova York, com milhares de arranha-céus, prédios, construções, tudo será destruído, tudo virá abaixo. Assim vai acontecer na volta de Jesus. E essa terra sem forma e vazia, o profeta está usando aqui a mesma expressão do Gênesis 1. Quando a Bíblia abre, lá diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra era caótica. A mesma expressão de Gênesis 1, o profeta usa para descrever a terra nesse momento. E assim como Gênesis 1, ao descrever a terra caótica, descreve a terra no momento antes da criação de todas as coisas, no embelezamento do planeta e na beleza que tornou-se o Jardim do Éden, o profeta Jeremias está vendo uma terra caótica antes um pouco da sua renovação. Ou seja, antes dos novos céus e da nova terra que promete Apocalipse, capítulo 21. Vamos para 2 Tessalonicenses. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, (799). Podemos começar no 798, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, página 798. Em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o primeiro verso. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema da exortação? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Então, Paulo introduz o capítulo falando, olha, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. O tema é a volta de Jesus. Agora olha para o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, Jesus não vai voltar, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo, Jesus não volta enquanto o homem da iniquidade não se revelar. O filho da perdição, ele vai se revelar. Aí você vai agora para o versículo 9.
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com prodígios e sinais da mentira. Sabe o que Paulo está ensinando? Antes que Jesus volte, o diabo fará parecer ser ele o Cristo voltando. E este será o último ato de engano dele. E muitas pessoas serão enganadas nesse momento, por acharem que ele é o Cristo. Agora, como nós poderemos saber ser esse o falso Cristo e como não ser enganado? Primeiro, porque ele vai pisar na terra. E Cristo não pisa, segundo o apóstolo Paulo. Segundo, ele vai pisar na terra e ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, ele operará milagres para as pessoas. E quando Jesus volta, ele não vem para operar milagre nenhum. Ele vem para destruir o ímpio e para levar o salvo para o céu. O milagre já aconteceu na conversão dessas pessoas. Então nós poderemos distinguir muito bem. Isso quando será? Antes da volta de Jesus. Então o evangelho vai ser pregado, será advertido que esse que pisou na terra é o falso Cristo, ele não é o Cristo verdadeiro, e quando a última pessoa ouvir do evangelho, fecha-se a porta da graça e então caem as pragas e depois das pragas nós temos a volta de Jesus. Então a volta de Cristo inaugura um período de 1000 anos. Agora o que vai acontecer durante estes 1000 anos? Nós colocamos aqui 4 eventos. Os salvos estarão reinando com Cristo no céu, os ímpios continuam mortos, Satanás continua preso e a terra continua desolada. Agora eu queria entrar num outro tópico aqui. Os salvos estarão reinando com Cristo. Mas o que eles farão durante esses 1000 anos? A Bíblia fala o que eles farão nesses 1000 anos. Olha o que diz Atos 17:31. Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que eu quero aproveitar e explorar nesse texto aqui? Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Aqui eu volto ao tema do juízo. E lembra quando nós estudamos esse tema do juízo, eu falei para vocês que ele se divide em 3 fases? A primeira fase acontece antes da volta de Cristo, por isso é pré-advento. Depois uma fase comprobatória, que eu disse que seria durante o milênio. E uma terceira fase após o milênio. Então vamos agora aos textos bíblicos para comprovar a existência dessas 3 fases. Atos 17:31. Aonde eu encontro na Bíblia um texto que fale para mim sobre a primeira fase do juízo, chamada de pré-advento? Apocalipse 14, 6 e 7. Nós estudamos essas 3 mensagens, mas na primeira mensagem que nós já estudamos, o anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, temam a Deus, deem glória a Ele, porque o juízo chegou. O anjo está anunciando a chegada do juízo. Quando? Nós vimos pela profecia de Daniel 8,14, em 1844. Então esta mensagem, ela começou a ser pregada lá, em 1844. Depois que eles entenderam que não era a volta de Cristo, mas o início de uma nova fase de Jesus no santuário celestial. Então aí se cumpriu o Apocalipse 14, verso 7. Agora, quando termina esse juízo, se fecha a porta da graça. Então, por que se fecha a porta? Porque todos os casos foram decididos, ou para salvação ou para perdição. Então a primeira fase do juízo, ela começou em 1844, e ela vai durar até o fechamento da porta da graça.
E quando se fechar a porta da graça, caem as pragas e em seguida as pragas, a volta de Jesus. Nós ouviremos uma música agora que fala no retorno para casa. Deus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. É a nossa casa. Vamos deixar tudo para trás. Vamos nos despir de tudo que nos prende nesse mundo. E vamos voltar para casa, porque o Pai nos espera. Pense nisso enquanto você ouve agora essa música. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá sabe que as dores de agora se vão. Largue este fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vem, com olhos de quem vê além. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá sabe que as dores de agora se vão. Largue este fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vem, com olhos de quem vê